coisas que ainda vão se cumprir. Então nós temos festas bíblicas, judaicas, que ainda são importantíssimas para o final dos tempos, porque elas vão ser realmente a concretização final daquilo que Deus deu como sombra através das festas que Israel comemora até hoje, e que 3 delas ainda não se cumpriram plenamente. Elas continuam sendo comemoradas e elas ainda são uma sombra do que ainda está por vir, e a gente vai ver um pouquinho disso, tá bom? Então a gente vai ver essas 6 festas aí na prática aqui dentro da palavra, começando aqui pelo sábado, tá bom? Vamos lá. Olha, nós temos mais uma pastora de peso nessa aula. Cadê ela? Não apareceu aqui pra mim, porque... Ah, apareceu agora. Pastora Fernanda, olha lá, gente. Glória a Deus. Vamos lá? Levítico 23. Paz, pastor Cassiano. Glória a Deus que você tá aí hoje. Então, senta do lado, se você puder, e bora junto aqui aprender com a palavra. Levítico 23. Nós vamos falar sobre as festas, tá? Levítico 23, então, começa assim, gente, ó. 23, versículo 1 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Então, o versículo 1 e o versículo 2... ele tá, inclusive, na minha Bíblia até separado aqui do restante, porque ele justamente introduz o Senhor falando com Moisés para ensinar, para falar ao povo de Israel sobre estas festas, que o Senhor diz que são festas dele, e essas festas seriam festas fixas. Então, nada mudaria ano após ano. Então, Deus ia determinar datas específicas, instruções específicas para cada uma destas festas, e elas não deveriam mudar em tempo algum, elas não deveriam mudar em nenhum momento. Então, elas continuam, inclusive, sendo celebradas, porque elas fazem menção, elas trazem à memória de Israel, ano após ano, aquilo que o Senhor determinou quando ele tira o seu povo do Egito. Então a gente tem que estar sempre com isso em mente, porque isso fala justamente de um memorial, de algo que Deus quer que nós tragamos a nossa memória, né? Que a gente traga sempre a nossa memória, para que isso seja algo a ser lembrado sempre. Como eu acabei de falar, nós vamos ver 6 festas, em que 3 delas já se cumpriram plenamente, e 3 delas ainda vão se cumprir plenamente no final dos tempos. Então, a gente percebe que Deus está mostrando coisas de forma prática, através de festas, mas que representam algo muito maior no reino do Espírito e algo que realmente iria acontecer. Então, Israel está recebendo isso, mas iria acontecer em algum momento cada uma dessas festas na prática, não somente como uma festa, mas um acontecimento real e totalmente profético. Então, ele começa dizendo então para Moisés falar para o povo isto, e que essas seriam as festas do Senhor, e seriam festas fixas, que ele deveria proclamar como reuniões sagradas. Então, é uma determinação do Senhor para Israel que eles celebrassem essas festas, então, todos os anos, com esse propósito, que isso fosse realmente lembrado, que isso fosse realmente celebrado. Então, a gente gosta muito de enfatizar que Deus, desde o momento que ele chama Moisés e ele fala para ele libertar o povo do Egito, e ele começa a falar com o faraó, ele fala dessa celebração que eles deveriam fazer no deserto. Então, desde aquele momento, o Senhor já fala com Moisés a respeito de celebração, a respeito de festa, a respeito de comemoração, a respeito de festa. Sempre fala da reunião de todos juntos, né, de família junto, de amigos junto, de pessoas reunidas celebrando algo. Então, Deus estava pedindo ao seu povo que celebrasse, que fosse para o deserto e no deserto celebrasse
essa libertação, essa tão grande salvação, essa tão grande visitação do Senhor ao seu povo. Então isso é o que precisa ser lembrado sempre, e inclusive até os dias de hoje, né? Israel comemora, todo judeu comemora as festas fixas, e nós, como gentios que fomos agregados como filhos, adotados, né? Essa adoção de filhos, comemoramos também isso, não exatamente como os judeus, porque nós não temos essa necessidade, mas entendendo que Deus está mostrando coisas que estão para se cumprir, inclusive as festas que não se cumpriram ainda. Então, versículo 3, nós vamos começar da primeira festa. Então, versículo 3 de Levítico 23 diz assim: em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Então, o texto, ele é claro, gente. Não adianta a gente querer interpretar coisas que já estão interpretadas. Deus já deu a forma de celebrar essa festa. Então, Deus diz que uma das festas fixas, ela seria celebrada semanalmente. Então, Deus começa a dar uma festa para Israel, que ela começaria a partir desse momento da libertação. Então, a partir do momento que eles saem do Egito, que eles começam a caminhar no deserto, Deus já institui o sábado. E na verdade, lembra que a gente falou bastante, tanto em Êxodo quanto aqui em Levítico, a gente já comentou isso. Se a gente já pudesse trocar esse conceito de sábado como dia da semana, seria muito melhor. Então, o ideal é que a gente sempre falasse que é o Shabat mesmo, né? Essa palavra em hebraico, ela faz muito mais sentido, porque a gente vai ver ao longo das escrituras que Deus vai dar Shabat em outras ocasiões que não tem a ver com dias da semana, e sim com uma especificação de um dia sagrado, em que Deus diz que aquele dia é um Shabat, que aquele dia é um dia de descanso, que aquele dia é um dia de Israel se reunir para celebrar e descansar. Então o texto está sendo claro aqui para nós. Olha lá para o texto de novo, e se você quiser grifar algumas coisas que estão muito fortes aí, grife para você ir então já pensando sobre isso. Versículo 3. Em 6 dias realizem os seus trabalhos. Então Deus está falando que 6 dias, isso, se a gente pensar que o nosso calendário, ele tem, sei lá, menos de 1000 anos, acho que nem isso, não existe essa questão, né? Não tem nenhum milênio, né, que existe o nosso calendário como a gente vê hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, o que Deus está dizendo é: Israel, conte 6 dias e no 7º dia vocês descansam. Então, Deus está dando um calendário para eles cumprirem que não tem a ver com o nosso calendário, e sim com dias que eles iriam trabalhar, mas que no 7º dia, aquele dia seria um dia de descanso. Então, esse sábado poderia ser no nosso calendário de hoje uma segunda-feira. No nosso calendário de hoje poderia ser uma quinta. Então, não importa essa questão de dias da semana como a gente conhece hoje. O que a gente precisa entender é que Deus está instituindo 6 dias de trabalho e um dia de descanso. E mais, Deus já está fazendo dessas festas sombras de coisas futuras, de coisas que aconteceriam. Então lembra que eu falei para vocês que algumas festas já se cumpriram plenamente e outras ainda vão se cumprir plenamente? Então o sábado é algo que ainda não se cumpriu plenamente, mas que vem se cumprindo ao longo dessas eras, e na verdade ele se cumpre praticamente em Cristo, mas ele vai ter o cumprimento dele pleno e absoluto no milênio. Por quê? Se você assistiu, ou se você estava comigo nas primeiras aulas de Gênesis, Deus faz a criação em 6 dias e no 7º dia ele descansa. Então, quando Deus faz menção novamente de uma festa
que se chamaria sábado, que é a mesma palavra lá de Gênesis, Shabat, né? No 7º dia. Então, Deus faz toda a criação em 6 dias e no 7º dia ele diz que ele descansou. Deus não precisa descansar, Deus não se cansa, mas Deus está mostrando para nós que existe um dia de descanso. Existe um momento que seria para o descanso. Então a gente entende que profeticamente ou de maneira misteriosa, Deus está falando a respeito de 6 dias que a gente pode multiplicar em 1000 anos. Esses são alguns dos estudos ou algumas das teorias que a gente consegue enxergar dentro das escrituras. Então seriam 6.000 anos e no 7º ano ou no 7º milênio seria então o descanso. Quando a gente vai para Apocalipse, a gente percebe que vai existir o reino milenar, que é depois da volta de Cristo. E esse seria o ano, então, em que todas as coisas seriam reorganizadas no 6º dia, né? Todas as coisas seriam colocadas no seu devido lugar para que o 7º dia fosse, então, o pleno descanso de toda a humanidade, que seria a eternidade com o Senhor. Então, percebe que Deus está mostrando para nós, através de uma festa que Ele quer que a gente celebre semanalmente, algo que nós estaríamos, então, já vislumbrando de forma profética, algo futuro, algo para a eternidade. Então, Deus está dizendo assim, filhos, trabalhem 6 dias. Então, como eu trabalhei 6 dias, construindo tudo, fazendo tudo perfeito e maravilhoso, vocês também vão fazer isso, vão trabalhar, vão fazer o que for preciso dentro desses 6 dias. Mas no 7º, eu já estou apontando para vocês que vai ter um dia de descanso, vai ter um dia em que nós não vamos precisar mais trabalhar no sentido de suor do nosso rosto por causa do pecado. Porque toda lei, todos os profetas, todo o Antigo Testamento aponta para a eternidade, aponta para aquilo que Deus está restaurando, que o pecado destruiu, que o pecado quebrou, né? O pecado trouxe a maldição e o Senhor diz que então do suor do rosto o homem comeria, né? Ele teria o seu sustento. Então Deus está dizendo, 6 dias vocês vão trabalhar, entendendo que o pecado trouxe uma consequência. Porém, existe um dia, que é o 7º dia, em que eu já estou apontando para vocês a eternidade. Nesse dia, já celebrem, todas as semanas, celebrem o dia em que vocês vão descansar em mim. Entendem? O que isso então quer dizer para nós? É muito mais do que simplesmente algo que Deus estava dando para uma semana para Israel, ou muito mais do que Deus está dando como uma doutrina de parar um dia da semana e não fazer nada. Ainda que isso é o que realmente a palavra vai dizer para nós. Mas Deus estava apontando para esse descanso por causa do pecado. Desse descanso onde a eternidade vai trazer para nós toda essa restauração necessária por conta da quebra do homem com o pecado. Então Deus está dizendo, durante 6.000 anos, nós vamos colocar a casa em ordem, nós vamos trabalhar, mas eu vou fechar esse ciclo com 6.000 anos e o sétimo dia, no ano 7.000, então tudo já estará pronto e a eternidade vai iniciar. Então Deus está dando sim sinais proféticos poderosos e muito certeiros, né, de que tudo vai se cumprir. Eu até faço essa pergunta aqui para vocês, gente, vocês têm alguma dúvida de que a palavra de Deus ela se cumpre exatamente como Deus está dizendo que vai fazer? Porque quando a gente faz a análise de outras profecias, de outras palavras proféticas que Deus liberou, a gente vê nitidamente Deus cumprindo exatamente como Ele disse que ia fazer.
Então, todas as profecias dentro da palavra que já se cumpriram, elas têm uma exatidão tão grande que é assustador como Deus faz com que os dias, os anos, os meses, os séculos, os milênios passem e ele cumpre a sua história exatamente no tempo em que ele determinou que aconteceria. Então, quando a palavra diz que Deus deixa sinais, Deus deixa essas palavras proféticas para nós, para que a gente possa olhar para a palavra, estudar a palavra e conseguir enxergar isso, é porque isso é uma realidade. Então, o sábado, o Shabat, na verdade, que se a gente pudesse trocar essa palavra e usar o Shabat no lugar do sábado, a gente entenderia que Deus está falando a respeito de dias proféticos que serão trabalhados, mas existe um dia em que eu vou descansar com o meu Senhor. Eu vou celebrar a presença dele. Eu vou estar pleno na presença do Senhor. Eu vou estar pleno sem ter o pecado mais me corrompendo e tendo que ter o suor do meu rosto para ter toda a plenitude do que eu preciso. Por quê? Vou lembrar vocês de algo. No Éden, quando o Senhor deixou Adão e Eva lá, o Senhor deixou todo o jardim pronto. Todo o jardim já estava pronto. Adão não precisaria trabalhar como nós entendemos hoje para ter o seu sustento ou para viver uma vida de plenitude. Porque Deus iria ser o seu sustento, Deus iria ser o seu pai durante toda a vida de Adão e para toda a eternidade. Assim seria. Deus como pai, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, quando Deus põe o homem no jardim, o jardim estava pronto, literalmente pronto. Adão e Eva precisariam simplesmente cultivar, que é cuidar daquilo que Deus colocou nas mãos deles e viver uma vida plena na presença de Deus, justamente com a presença de Deus. Então, é a restauração de tudo isso que Deus quer fazer na eternidade. Então, Deus quer novamente ser nosso Pai, ser nosso Deus, para que Ele, então, volte a nos entregar tudo pronto, perfeito e maravilhoso, e no sétimo dia, então, ou no sétimo milênio, nós estejamos plenamente com Ele para toda a eternidade, sem mais o problema do pecado. Entendem o que Shabat representa? Então, o sábado representa esse lugar de descanso, esse lugar onde todas as semanas Deus me faz lembrar, me faz parar tudo para entender que existe um dia em que o pecado não vai me assolar mais, em que eu não terei mais que ter o trabalho árduo com o suor do meu rosto, eu vou ter que comer, me sustentar, porque eu não terei mais a opressão do pecado, mas quem vai cuidar de mim é o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então, é nesse lugar que Israel já deveria entrar e celebrar. É disso que Deus está falando. Então, muitas pessoas perguntam, né, nas redes sociais, hoje em dia com essas caixinhas, o pessoal fala assim, a gente deve comemorar o Shabat nos dias de hoje? E a resposta é não e sim. Por que não? Porque, na verdade, é uma festa para os judeus, ok? Era uma ordenança dada para os judeus. Mas e o sim, Elisângela? O sim, porque eu posso sim celebrar a eternidade que eu vou ter com o meu Senhor, compreendendo então que esse entendimento de parar em algum momento da minha semana e dizer, Deus, eu preciso ter um tempo de mais dedicação ao Senhor, eu preciso ter um tempo de me alegrar com a tua presença, eu preciso ter um tempo onde eu vou cultivar esse jardim que é a minha família, que é o meu marido, que são os meus filhos, os meus netos, tudo que o Senhor tem me dado de tão maravilhoso, eu já começo a celebrar desde agora, porque na eternidade isso será uma realidade. Então eu já começo a trazer para a minha vida uma realidade que ainda está na eternidade, mas para Deus já está tudo pronto. Entende? Deus já está vivendo essa eternidade desde o dia em que ele profetizou que isso aconteceria. Então, para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, Deus já está vivendo essa realidade desde então,
Deus não tem problema com esse tempo, cronos, que a gente usa, né? Deus já está vivendo essa realidade quando ele profetiza para Israel, quando ele diz para Moisés: fala ao meu povo que trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º. Por quê? Porque eu sei que é isso que vai acontecer. Eu sei que é isso que vai acontecer. Então Deus já está vivendo essa realidade muito antes. E por que eu falei que em Cristo também isso se cumpre? Porque Cristo é o Senhor do sábado. Então, quando nós já estamos em Cristo, Israel não estava em Cristo ainda, eles não estavam salvos. Então, por isso que eles tinham que celebrar isso, e celebram até hoje de forma prática, né? Como realmente uma festa semanal. Porque quando você não é liberto realmente do pecado, quando você não nasceu de novo, você realmente não pode ter esse descanso já cumprido na sua vida. Por quê? Porque você ainda não nasceu de novo. Mas a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando você nasce de novo, então a realidade espiritual que você está, olha a palavra que eu tô falando, gente, a realidade espiritual que você está já é a de estar na eternidade. Quem tá com a gente lendo o Melhor do que o Éden sabe um pouquinho do que eu tô falando. E se a gente analisar de que o reino de Deus, ele teve início com a morte e a ressurreição de Jesus, ali inaugura o reino de Deus, agora está estabelecido na terra. E agora cada um que vai sendo salvo e agregado como filho de Deus, então nós já estamos vivendo essa eternidade com Cristo. Então quem é o nosso Shabat? É Cristo. Ele é o nosso descanso, ele é o lugar do cumprimento dessa profecia de um descanso. Nós já estamos em Cristo, nós já estamos assentados com ele, a palavra vai dizer, né? Nas regiões celestiais. Então, para aqueles que creem, para aqueles que realmente sabem que nasceram de novo e que aguardam a volta de Jesus com grande expectativa, nós só estamos aguardando o cumprimento das 3 últimas, nós vamos ver isso. Então, o cumprimento da primeira já foi, que é o sábado. Então, nós já estamos vivendo um sábado pleno. Compreendem isso que eu estou querendo dizer? Nós já estamos vivendo a eternidade desde o momento em que nós aceitamos Cristo. Então, nós já estamos vivendo esse Shabat. Então, nós celebramos a Deus por aquilo que Ele já fez. Lembra do Tetelestai? Tudo está consumado. Pai, tudo está feito. Eu já fiz tudo. Tudo que o Senhor pediu para eu vir fazer, eu fiz. Está consumado. Está consumado ou está consumado. Então, nós não precisamos fazer mais nada para alcançar a eternidade com Deus, esse lugar de descanso. Então nós já estamos lá. Se nós cremos em Cristo, nós já estamos nesse lugar de descanso. Então todos os dias para nós deve ser um Shabat. Entendeu o que eu quero dizer? Nós já estamos vivendo essa eternidade com Cristo. Então, por que eu posso celebrar o Shabat e não posso celebrar o Shabat? Eu posso celebrar porque todos os dias para mim já é sábado. Então, todos os dias, tudo que eu faço é realmente crendo que eu já estou vivendo esse lugar de eternidade com Deus. Eu já estou com Cristo nas regiões celestiais. Eu já tenho essa eternidade como garantia. Jesus já disse isso. Está tudo pronto. Então, só falta o cumprimento claro e objetivo das outras festas para que ele esteja plenamente conosco, vivendo esse 7º milênio. Entendem? Tá bom? Então, o sábado tem a ver com isso. Então, essa festa, o Shabat, que Israel está celebrando até hoje, faz menção desses 6 dias que deveriam ser trabalhados, mas do 7º que deveria ser de descanso. E fala desse tempo da eternidade. Israel deveria celebrar isso semanalmente. E Deus vai levar isso à risca, porque ele vai dizer que aquele que fazia algum trabalho no Shabat poderia ser morto, poderia ser exilado, né, tirado do meio do povo de Israel. Por quê? É como se você quisesse, com as suas próprias mãos, trabalhar em um dia que Deus está dizendo que tudo já está pronto. Entendem essa verdade espiritual, gente? É como se você quisesse
num dia que Deus está dizendo que tudo já está pronto, você dissesse, não Deus, não está pronto não, acho que falta fazer alguma coisa. Eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa para que realmente tudo esteja pronto. Nós conseguimos fazer algo a mais do que o sacrifício de Jesus na cruz? Tem algo que nós podemos fazer para alcançar a eternidade? Não. Então nós já estamos no Shabat. Nós já estamos celebrando o 7º dia, desde o momento que nós aceitamos Jesus. Não há trabalho que nós façamos que nos leve para a eternidade. Não há nenhum tipo de esforço humano que você faça que te leve a ser salvo, se não for o sacrifício de Jesus e pela fé, não por obras. Ok? Então isso tem a ver com isso. Então 6 dias trabalha, 7 dias não trabalha. Eu quero ler outros textos que nós já lemos inclusive, mas só reforçando essa questão do sábado. Voltem algumas páginas na Bíblia de vocês, Êxodo 23, 12. Vai falar só sobre o sábado, são 3 textos que a gente vai ler, só para reiterar o que Deus já estava dando para Israel desde o momento que eles saem do Egito. Êxodo 23, 12. Quem estiver anotando, se não quiser abrir, pode só ouvir, eu vou ler o texto. São 3 textos ali em Êxodo, falando sobre o sábado. Êxodo 23, 12. Miguel, graça e paz, querido. Entrou aí no meio, né? Graça e paz. Tudo bem aí, manhã, tá bem? Mais um ano, né, para nós, graças a Deus. Êxodo 23, 12 diz assim: em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Então Deus estava dando uma lei específica para Israel a respeito desse sábado, do descanso. Vai mais algumas páginas aí, Êxodo 31, 12. Êxodo 31, 12. Êxodo 31, 12. Quem tiver só anotando, anota aí, depois você pode ler. Êxodo 31, 12 até o 17. Diz assim: disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isto será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Percebem o texto? O próprio Senhor explicando o que é o sábado, por que do sábado. E é tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Tem a ver com esse sinal. Gente, todas as vezes que a Bíblia fala sobre sinal, perpétuo, aliança, é algo que Deus está dizendo que não tem quebra, não tem uma ruptura, não acaba. É até o fim dos tempos. É até que tudo esteja cumprido. Então Israel deve lembrar disso e nós podemos lembrar do Shabat sempre, porque é o cumprimento de algo para a eternidade. Israel comemora até hoje porque eles estão aguardando a vinda desse Messias. Eles sabem que o cumprimento de todas as escrituras estão para acontecer. E Deus fará isso se cumprir para o seu povo, não tenha dúvida. É uma aliança perpétua, é um sinal. Um outro texto bem recente aqui para nós, aqui no Pentateuco, é justamente o dilúvio, onde o Senhor, quando ele faz uma aliança com Noé, ele fala o quê? Eu vou deixar um sinal
para que vocês saibam que nunca mais eu vou destruir a terra totalmente com a água. Lembram? E aí ele fala, eu vou deixar um sinal. Qual é o sinal que ele deixa? Que Deus está fazendo uma aliança com toda a humanidade, de que ele não destruiria mais a terra a partir daquele momento com as águas, o arco-íris. Então, quando nós olhamos, ou quando Deus olha para o arco-íris, ele lembra das suas promessas. E quando Deus está dizendo, o sábado é um sinal, toda vez que Israel para, gente, olha como isso é poderoso. Todas as vezes que Israel para no Shabat, eles estão dizendo para Deus, Deus, eu estou aguardando a redenção de toda a terra. Eu estou aguardando o dia em que nós estaremos contigo plenamente. Eu estou aguardando o dia em que nós iremos então descansar de todo o nosso trabalho, de toda a nossa fadiga, desse suor do rosto que cai por causa do pecado. Então é como se a cada Shabat Israel lembrasse Deus das suas promessas. Poderoso isso ou não? Poderoso nós lembrarmos o Senhor disso. Senhor, você sabe por quê, Pai? Olha a nossa oração. Você sabe por que eu estou descansando? Por que eu já estou no Shabat? Porque eu sei que Cristo já fez tudo. A palavra tudo é tudo. Não tem tradução, é tudo. Cristo já fez tudo que precisava ser feito na cruz para que eu e você tivéssemos então acesso à eternidade com Deus. É só esperar. Percebe a plenitude disso? Nós já estamos no Shabat. Alguns judeus ainda não, porque eles não creram. Mas nós já estamos. Então eles comemoram o Shabat, crendo nessa mesma promessa em que nós já estamos inseridos nela. Porque nós já cremos naquele que veio, morreu e ressuscitou. Tá bom? Outro texto para a gente fechar o sábado são esses 3 textos aqui. Agora, Êxodo 35, do 1 ao 3, também fala sobre o sábado. E aí a gente encerra já a primeira festa. Êxodo 35, do 1 ao 3. Eu tomei banho hoje e saí na friagem. E deu resultado essa tosse aqui. Olha isso, gente, um ventinho gelado que tava agora à tarde. Parece criança, né? Tava boazinha. Tomei banho e saí na friagem. Parece criança. Êxodo 35, do 1 ao 3. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhes será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Olha isso, gente. Isso fala de uma atitude que não confia no Deus que prometeu. Então é como se eu com as minhas próprias mãos quisesse me salvar e me levar para a eternidade através das obras. Então ou você confia na promessa do Senhor e descansa nele, ou você vai ser morto. Morto no sentido de não crer naquilo que Deus prometeu. E a gente acaba trabalhando com as nossas próprias mãos. Nem sequer, o último versículo 3, nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Então, era tão sério essa questão do descanso de Deus para Israel, que ele diz assim: consagrem esse dia inteiramente para sua família e para mim. Consagrem esse dia, parem tudo, esqueçam de trabalhar. Não se preocupem com nada que traga algum tipo de esforço. Guarda essa palavra ou escreve do lado da palavra sábado. Sábado é igual ou é diferente de esforço. Então, tudo que tem esforço é dia de trabalho. Tudo que tem descanso é o Shabat de Deus. É confiar no cuidado de Deus naquele dia. Então é como se Deus dissesse assim: não façam nada, porque eu vou estar cuidando de vocês nesse dia. Tudo que vocês precisam vai estar à disposição de vocês nesse dia. Então é não trabalhar, não ter nenhum tipo de esforço. Amém? Então a primeira festa
é o sábado. E entendemos esse assunto e precisamos compreender, e todas as vezes que a palavra sábado aparecer na nossa Bíblia, tem a ver com Shabat e não com sábado da nossa semana do calendário gregoriano, ok? Tirem essa mentalidade, por favor. Isso não tem a ver com o dia da semana como nós conhecemos. Não é disso que Deus está falando. Deus está falando de um dia em que Israel deveria parar tudo e consagrar somente a Ele aquele dia, tá bom? Não tem a ver com o dia da semana. Então, sábado para nós é todos os dias. Hoje, em Cristo, nós estamos no sábado pleno. Nós já estamos vivendo o Shabat. Essa é a verdade, tá bom? Então, esqueçam essa história de sábado como dia da semana. Vamos seguir aqui. A segunda festa começa no versículo 4, Levítico 23, 4. Levítico 23, 4. Começa aí, que é a Páscoa e os pães sem fermento, ou ázimos, né? Em alguma Bíblia tá a festa dos pães ázimos, ou dos pães sem fermento. Então aqui nós temos duas festas que se tornam uma, mas que podem ser entendidas como duas, tá bom? Para que seja mais fácil. Então, mas nós vamos entender primeiro a Páscoa, ok? Em seguida a gente fala um pouquinho dos pães sem fermento. Elas estão juntas, mas precisam ser entendidas separadas. Versículo 4, então, diz assim, Êxodo 23, 4. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. Então, a Páscoa vai até aqui. Vamos aqui que a gente vai ler os outros versículos, mas eu quero separar para ficar mais fácil. Então, o versículo 4 e 5 está falando da Páscoa. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. Versículo 5. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. Então, se você tem espaço na tua Bíblia, coloca aí Páscoa, 14º dia do primeiro mês. Pode colocar assim, 14/1. 14/1. 14º dia do primeiro mês judaico, que é o mês de Nissan ou Abib, né? Então, o calendário judaico começa no mês de Nissan, que é o mês para nós aqui entre março e abril, tá bom? O calendário judaico começa ali no nosso calendário normal aqui, gregoriano, entre março e abril, o mês de Nissan. Então, o 14º dia do primeiro mês era comemorado a Páscoa. E aí esse texto, nós estudamos ele de forma bem detalhada lá em Êxodo 12, do versículo 12 ao 20. Se você quiser anotar, só anota aí que tem a ver com a Páscoa e depois você pode ler novamente. Eu não vou ler aqui pra gente não perder tempo, mas isso tem a ver com toda aquele entendimento que a gente teve a respeito da cruz de Cristo. Então, a Páscoa, ela é um memorial hoje para nós cristãos, né? Aqueles que já creem em Jesus, porque nós sabemos que a Páscoa, essa festa que era ainda uma sombra de coisas futuras, ela se cumpriu em Cristo sendo morto e crucificado. Então, quando a gente olha Êxodo 12 e a gente vê cada um dos detalhes, né, em que essa festa foi instituída lá no Egito, a gente percebe que isso tem a ver com uma salvação, ainda sem mérito, né? Israel não tinha mérito para ser salvo, eles não eram santos ainda, mas Deus desceu do céu, a palavra diz que eu desci para livrá-los, para libertá-los. Então o Senhor veio para trazer libertação ao seu povo lá no Egito. Nós também, Deus, Jesus, o Deus encarnado, desce e vem nos salvar, nós ainda pecadores. Então isso fala, a Páscoa é a festa que já foi totalmente cumprida em Cristo Jesus. Então essa segunda festa
ela também se cumpre em Cristo. Então Deus estava dando uma festa que Israel celebraria anualmente, uma vez por ano, todo dia 14 do primeiro mês de Nissan. Eles deveriam começar a contar, na verdade, a partir do primeiro dia do mês de Nissan, 10 dias, eles tinham toda uma preparação, depois eles separavam o cordeiro, depois eles escolhiam, tinham certeza que esse cordeiro estava totalmente sem nenhum tipo de mancha ou defeito, e aí sim eles sacrificavam o cordeiro e tinham esse momento de comunhão com a família, onde a Páscoa era celebrada. Então, a festa da Páscoa, essa segunda festa, ela é totalmente cumprida, 100% cumprida em Cristo. Então, a segunda festa também já se cumpre. A segunda festa também já se cumpriu. Ela é a Páscoa, essa celebração da cruz, essa celebração da morte do Cordeiro, para que o sangue do Cordeiro me livre da morte. Lembra? O sangue no umbral da porta de cada casa de Israel era o sinal que Deus pediu para que eles colocassem, para que o anjo destruidor, o anjo da morte, passasse por cima. Então, através do sangue, nós somos então revestidos da justiça de Deus. Olha isso, gente, como isso é poderoso. Através do sangue de Jesus, do Cordeiro morto, Deus também coloca um sinal sobre nós. E então essa festa se cumpre em Cristo e em nós, porque o sangue de Jesus é aquele que nos purifica de todo o pecado. Então, quando nós ainda éramos pecadores, Deus decidiu morrer por nós, o Cordeiro morre por nós, ele é sacrificado por nós, e o seu sangue é aquele que está sobre as nossas vidas para que o anjo da morte não traga juízo sobre nós por causa dos nossos pecados. Então, os nossos pecados, eles são totalmente absolvidos e na verdade, Cristo traz sobre si todo o nosso pecado ali naquela cruz. E o sangue dele, então, nos livra dessa morte que seria nossa. Então, a festa da Páscoa vai falar sobre isso. Deus estava dizendo para Israel, celebrem todos os anos, no 14º dia do primeiro mês, a Páscoa. Por que que eles devem celebrar, inclusive até hoje? Para que eles saibam que o Cordeiro foi morto e sem mancha, sem defeito, e o sangue do Cordeiro é que traz essa libertação da terra do Egito. Para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, continua sendo só um sinal dessa libertação que não existe mérito, dessa libertação que Deus decide fazer no nosso lugar. Então, Israel continua celebrando a saída deles do Egito literal, do Egito de escravidão realmente. Mas o que Deus está mostrando através dessa festa é não somente essa festa literal da libertação de Israel do Egito, mas também agora com o próprio Senhor Jesus morrendo naquela cruz. E para Israel ainda é um pouco loucura isso, mas o Senhor está alcançando cada dia mais os remanescentes. O povo judeu está sendo alcançado. Deus está salvando os judeus também nos nossos dias, como tem salvado já nesses quase 5.000 anos aí, mais de 5.000 anos de existência, né? Ou desde que eles foram libertos do Egito. Então, a festa da Páscoa fala dessa libertação e do sangue, tá bom? Então, Êxodo 12 vai falar sobre isso. A gente tem uma aula específica aqui dentro do livro de Êxodo, que eu falo só sobre essas comparações que existem dentro de Êxodo 12 e da cruz. Quem lembra, eu fiz esse comparativo, é tremendo ver cada detalhe que Deus expressa ali em Êxodo 12 e que se cumpre literalmente na prisão, no julgamento de Jesus, na sua morte e em todos os sinais que Deus está mostrando através da festa da Páscoa, tá bom? Então tá lá. Outro texto que Deus vai reiterar sobre a Páscoa, e esses dois eu quero ler com vocês, é Números 28. Abram lá comigo. Números
28. Vamos fechar aqui, gente. Vai abrindo aí Números 28, 16. A cada uma hora, quem tá conosco pela primeira vez aqui, Fê, né? A gente, infelizmente, o Google Meet não permite ficar, porque senão eu teria que fazer um plano pago. Então a gente fecha e abre uma nova aula, tá bom? Então nós estamos em 14 aqui. Voltem bem rapidinho pra gente já poder continuar aqui. Números 28, 16. Vamos lá, Números 28, 16. O primeiro trecho, né? Eu acho que eles até vão falar aqui um pouquinho dos pães asmos também. Mas vamos ver aqui. Números 28, 16 diz assim: no 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. No 15º dia desse mês haverá uma festa. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, um holocausto de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros. E para cada cordeiro, 1 jarro. Ofereçam um bode como sacrifício pela culpa, para fazer propiciação por vocês. Apresentem essas ofertas além do holocausto diário oferecido pela manhã. Façam assim diariamente, durante 7 dias. Apresentem a comida para a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Isso será feito além do holocausto diário e da sua oferta derramada. No 7º dia, convoquem uma santa reunião e não façam trabalho algum. Gente, esse texto de Números, ele já tem alguns detalhezinhos muito importantes para nós, que a gente vai percebendo o que Deus está querendo mostrar, né, como realmente essa sombra de bens futuros, de coisas que realmente aconteceriam e que se cumpririam então na cruz de Cristo. Percebam aqui um detalhe, Números 28, 16, que eu estava lendo, gente. Olha só o que Deus vai falar aqui. Então, no 14º dia, é o dia da Páscoa, né? Aí ele já no 17, ele vai falar sobre a festa dos pães asmos, que a gente já vai falar já. No 15º dia desse mês haverá uma festa. Durante 7 dias comam pão sem fermento. Então, aqui vai falar que a Páscoa acontece no 14º dia. Eu acho que eu expliquei isso lá na época que eu expliquei Êxodo 12, mas vou só pegar esse gancho aqui para a gente entender. Então, lembra que 7 dias fala de 6.000 anos e o 7º é a eternidade? Então, Deus está dando uma ordem aqui para eles de que depois da Páscoa, depois da festa da Páscoa, no dia seguinte, no 15º dia, eles deveriam começar uma outra festa. Então, celebra a Páscoa no 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, no 15º dia, no dia 15 do 1 do primeiro mês de Israel, se você já quiser anotar aí, coloca aí, 15 do 1, começa a festa dos pães sem fermento, dos pães asmos, né, ou ázimos.
mas dos pães sem fermento. Então, no 15º dia começa essa festa. E essa festa, ela deveria durar todos os anos 7 dias. Então, Deus, de novo, está apontando sobre 6 dias que deveriam acontecer essa festa, que eles não poderiam comer pão com fermento, e no 7º dia haveria uma assembleia solene, era o último dia dessa festa. Então Deus está apontando que depois da crucificação, depois do sacrifício de Cristo na cruz, no dia seguinte a isso, depois, no dia seguinte à sua salvação, no instante seguinte, depois que você é salvo, começa uma outra festa que já está acontecendo desde que Cristo morreu naquela cruz. Por isso que eu falei que a gente já está vivendo o Shabat. Então nós já estamos vivendo também essa festa dos pães sem fermento, sabiam? Desde o momento em que o cordeiro é morto, ele é sacrificado, o sangue é colocado nos umbrais, no dia seguinte eles começam uma outra festa. Não passa nem um dia, é no dia seguinte, no 15º dia. Eles começam a festa dos pães sem fermento. E essa festa então duraria exatamente 7 dias. De novo, a representação de um tempo específico que Deus está dando para a restauração de todas as coisas, para que nós possamos viver a eternidade com Ele. Então Deus está apontando novamente para o tempo em que a terra vai permanecer ainda em pecado, infelizmente, mas que vai acabar. Então no 7º dia é a consumação disso com essa assembleia solene que Deus está falando. Então, de novo, Israel deveria fazer essa festa, trazendo à memória que 6 dias eles estariam comendo pão sem fermento e no 7º eles teriam uma festa solene. O que é então os pães sem fermento? O pão sem fermento, eu expliquei isso lá em Êxodo 12, ele fala da massa sem pecado. Cristo é esse pão vivo que desceu do céu e que não teve pecado. O pão que era celebrado, essa festa dos pães sem fermento, não poderia ter nenhum pouquinho de fermento nele. Era 100% sem fermento. O que Deus está dizendo para Israel e para nós? Durante esse período em que você foi alcançado por Cristo, salvo, até a consumação dos séculos, até a consumação do milênio, o que nós precisamos fazer é estar nos consagrando, nos santificando, para não sermos achados com pecado. Então, comer pão sem fermento é lembrar que durante todos esses 6 dias, durante a minha vida com Cristo, sendo liberto, eu teria então uma vida de consagração, comendo pão sem fermento, o pão sem pecado, o pão vivo que desceu do céu, Cristo. Por isso, Paulo e o próprio Cristo, na noite da ceia com os seus discípulos, ele diz: todas as vezes que comerem esse pão e beberem desse cálice, vocês trarão novamente à memória de vocês o que aconteceu na Páscoa. É esse cordeiro morto no seu lugar que dá o direito de você agora comer pão sem fermento. Agora esse é o direito que você tem, ou a condição que você tem de viver uma vida de santidade, de consagração. Então o que Deus está dizendo é, se você participou da Páscoa, a partir desse momento santifique-se. A partir desse momento você tem um processo de santificação que tem uma representação de 7 dias, mas que mostra, aponta para nós 7.000 anos. Ou 6.000 anos, e o 7º é a eternidade, depois do milênio. Então, o que Deus está dizendo é, mostrando em números coisas eternas. O que Deus está mostrando através da palavra, como a festa de uma semana, é o que representa esses 6.000 anos da humanidade
ainda, infelizmente, corrompida pelo pecado. Mas aqueles que comerem da Páscoa devem, então, começar a participar no dia seguinte, agora da festa dos pães sem fermento. Israel, agora igreja, lembrem-se que o Cordeiro morreu por vocês. Você creu então nessa promessa de Deus. Você creu naquele que morreu na cruz por você, para te purificar dos seus pecados, para livrar você da morte. Então agora você é obrigado a entrar na festa dos pães sem fermento. Você é obrigado a viver uma vida sem pecado. Percebem? Conseguem perceber isso? Deus está querendo nos levar a um período de santificação até que Ele venha. E então estejamos livres, né, desse pecado, desse fermento que traz o pecado, né, do pecado que traz essa fermentação. Nós falamos, inclusive, quando eu falei sobre o fermento outro dia na aula, aqui a gente mostrou um pouquinho dessa realidade também do que o sal faz, né, com a massa. É tremendo como os sinais, como as alegorias que Deus usa na palavra, as tipologias que Deus usa na palavra, aponta exatamente para uma vida de santidade, para uma vida de total devoção ao Senhor, sabendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós temos condições, gente. Nós temos condições de viver uma vida de santidade, de santificação diariamente com o Senhor. Ele nos dá condição para isso através do Espírito Santo que habita em nós, dessa graça que é derramada todos os dias, tá bom? Então, esse é a segunda festa que se cumpre em Jesus novamente e se cumpre plenamente. Essa festa já aconteceu plenamente. Cristo já veio, já morreu na cruz e nós entramos então na celebração dessa festa dos pães sem fermento. E quando então que essa festa dos pães sem fermento acaba? Exatamente na eternidade. Então nós estamos vivendo esses 6 dias ou 6.000 anos em que nós devemos viver em santidade, comendo pão sem fermento. Lembra que eu já falei que nós já estamos no Shabat? Então se você já está no sábado, você já está em Cristo, você já está dentro das festas, da festa dos pães sem fermento. Aí agora vamos entender. Então no primeiro dia, eles fazem uma festa solene, que fala dessa celebração da sua salvação. Olha aqui no versículo 18, que a gente leu em Números, ó. Números 28, 18. Olha o que tem que acontecer no primeiro dia da festa dos pães asmos. No primeiro dia, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Então, nesse dia aqui, nesse primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, de novo a palavra vai aparecer: não façam trabalho algum. Porque, na verdade, você já entrou no descanso. Você não entrou em Cristo? Você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então, a partir desse dia, você já entrou no Shabat. Por isso que na festa dos pães asmos, eles também deveriam guardar esses dias de Shabat. Eles deveriam ter esse tempo de consagração e descanso. Então Deus está dizendo para eles que tanto no primeiro dia da festa, quanto no último dia da festa, eles deveriam ter essa questão do Shabat. Então a palavra que não é usada, mas provavelmente no original está o Shabat aqui também. Porque é disso que Deus está falando. Não façam trabalho algum. Você já entrou no descanso. Você não precisa fazer mais nada. O cordeiro já foi imolado. A Páscoa você comeu ela ontem. Hoje você já entrou no 15º dia, que é essa festa dos pães sem fermento. Você já está no tempo da contagem de viver a eternidade com o Senhor. Gente,
essas festas bíblicas, elas apontam para coisas tão poderosas. Deus estava mostrando coisas extremamente poderosas para Israel, e para nós hoje a gente consegue visualizar porque Cristo já veio, porque a gente já está nesse tempo do Shabat, porque a palavra de Deus já vem se cumprindo desde que Cristo foi crucificado. Aí no primeiro dia, então, eles deveriam fazer essa santa assembleia. Então é esse momento em que eu tomo consciência de que eu entrei num outro período da minha vida, né? De que eu entrei realmente nesse período de descanso. Agora vamos ver o último. Aí ele vai falar sobre os sacrifícios que deveriam ser feitos durante os 6 dias. Então, durante os 6 dias, a gente vai sim ter momentos de total devoção a Deus. Para Israel, eles precisam continuar sacrificando. Por quê? Porque eles ainda não entenderam Cristo. Mas para nós que já entendemos, é por isso que não há mais sacrifícios. Por isso que eu não preciso mais matar animais. Por isso que eu não preciso fazer mais rituais que estão no livro de Levítico. Porque Cristo já foi crucificado na cruz. Ok? Aí ele diz assim, ó, no último versículo lá. No 7º dia, convoquem uma santa reunião e não façam trabalho algum. Por quê? Porque não vai precisar fazer trabalho nenhum mais. Nós já estaremos na eternidade, no 7º dia. Ok? Então, fecha aí a festa dos pães asmos. Pra gente fechar esse assunto também, o outro texto que fala exatamente sobre isso está lá em Deuteronômio 16. Vamos ler só para a gente fechar a Páscoa e depois a gente não precisa retornar nesses textos, tá bom? Por isso que eu estou lendo já os textos que falam sobre isso. Deuteronômio 16. Deuteronômio 16. Deuteronômio 16, versículo 1 diz assim: observem o mês de Abibe, ou em algumas traduções pode estar Nissan, é o mesmo mês, é o primeiro. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifícios da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local em que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Só parando aqui para mim não esquecer. Então percebem que o pão sem fermento, ele traz para nossa memória a questão de que nós estávamos totalmente escravizados, aflitos, oprimidos pelo nosso adversário. E Deus nos libertou através da Páscoa. Percebem que tudo tem uma ligação com aquilo que eles estavam vivendo no antes e agora depois. Então, lembrar a festa da Páscoa anualmente, comer os pães sem fermento durante uma semana, era lembrar daquilo que Deus fez sem que eu merecesse. Então, todas as vezes que eles celebram isso, eles lembram daquilo que Deus fez e que eles não poderiam fazer sozinhos. Deus fez aquilo que eu não poderia fazer, morreu em meu lugar. Versículo 4. Durante 7 dias, não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte, exatamente como era na Páscoa, tá? O Êxodo vai explicar isso lá. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe der. Sacrifiquem-na apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Então tinha um local certo, né, para celebrar a Páscoa.
Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local em que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã, cada um de vocês voltará para sua tenda. Durante 6 dias comam pão sem fermento. E no 7º dia façam uma assembleia em honra ao Senhor, o seu Deus, e não façam trabalho algum. Amém? Então esses são os 3 textos, né, que falam sobre essa Páscoa, essa segunda festa, e a terceira festa que é unida a ela, né, que é a festa dos pães sem fermento, ou dos pães ázimos, em algumas bíblias aí, tá bom? Voltemos lá para Levítico. Levítico 23 vai para a próxima festa. Então nós já falamos do sábado, nós já falamos da Páscoa e nós já falamos da festa dos pães sem fermento. Vamos ver agora a festa dos primeiros frutos, ou festa da primícia. Vamos ver o que essa festa fala para nós. Levítico 23, versículo 9. Do 9 até o 14. Levítico 23, versículo 9. Abriram aí? Levítico 23, 9 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade e sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor preparada no fogo, de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Então nós vamos começar a falar agora sobre a festa das primícias, ou dos primeiros frutos. E a primeira coisa que a gente precisa pensar é, a Páscoa começa no 14º, as festas, a festa dos pães sem fermento começa no 15º, e a festa dos primeiros frutos, ela começa exatamente no dia seguinte à festa dos pães sem fermento. Então, é uma seguida da outra. A gente vai ver alguns textos aqui, eles vão falar. Então, eles vão falar que eles precisam ter a colheita, e isso fala depois que eles entrarem na terra prometida, porque no deserto eles não tinham como ter colheita. Então, mas no momento em que eles entram na terra que Deus prometeu para eles, então no momento em que eles estão ali na terra que Deus prometeu para eles, então eles deveriam festejar a festa das primícias, ok? Que era essa festa dos primeiros frutos. Era uma celebração que traria à memória deles que Deus tinha preparado uma terra que mana leite e mel. Um lugar onde eles não iriam ter que trabalhar para fazer tudo que já estava pronto ali. Canaã ia ser uma conquista que tudo já estaria pronto. É a celebração da vitória que Deus estava dando ao seu povo de habitar a terra que Deus havia prometido para Abraão, que Deus já havia prometido como herança para Israel. Então ele diz: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, o versículo está dizendo, e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Então essa festa fala de uma dedicação dos primeiros frutos ao sacerdote. Então tá falando de Arão, tá falando do sacerdote que está no ofício. Então cada época existia um sacerdote que estava no ofício, que era o principal, que era o maioral, vamos dizer assim, dentro do sistema
que Deus havia determinado para Israel com a tribo sacerdotal. Então, o sacerdote, ele deveria receber de todo Israel, das 12 tribos, esse feixe da primeira colheita, e ele entregaria ao Senhor como oferta memorial mesmo, como oferta direta ao Senhor, de que Israel estava feliz, estava entendendo que Deus era o sustento deles, que Deus havia dado a promessa para eles de uma terra que mana leite e mel. E isso seria uma celebração de que, a partir daquele momento, Deus cuidaria deles durante todo o ano. Isso aqui era bem no início do ano deles, né? Então tinha a Páscoa, a festa dos pães sem fermento, e em seguida, era ali naqueles dias mesmo, eles já faziam também a festa das primícias, que era a época das primeiras colheitas ali na terra de Canaã, tá? Então no deserto, eles não têm a festa das primícias ainda, dos primeiros frutos, mas Deus já está dando uma ordenança que a partir do momento que eles herdam a terra, que eles habitam a terra de Canaã, eles então deveriam oferecer esses primeiros frutos ao Senhor como um memorial, como um agradecimento e uma confiança que eles deveriam ter de que Deus cuidaria deles durante todo aquele ano, com toda a colheita, com todo o sustento, com tudo que eles precisavam. Então, a festa das primícias ou dos primeiros frutos fala dessa confiança no Deus que me deu a terra e agora Ele vai cuidar de mim todos os dias. Ele vai cuidar de mim todo o tempo. É Deus quem cuida de nós. Gente, se nós trouxermos essa palavra para nós hoje, quem tem me ouvido falar e ministrar e pregar, tem visto o que eu tenho falado. Se nós já estamos falando que a partir da morte de Jesus, eu entro no Shabat, eu já estou cumprindo dentro do cumprimento dessa primeira festa. Em seguida, eu tenho então a entrada na festa dos pães sem fermento. Eu vivo uma vida de santidade, sem fermento, sem pecado, ok? E quando Deus diz que Ele vai me dar uma terra, eu já estou a caminho, lembra? Eu já estou dentro do Shabat, já estou comemorando isso, então eu já sei que quem está cuidando de mim a partir desse momento que eu aceito Jesus, que eu estou inserido nessas promessas que Deus já fez, é o Senhor. Por isso que no Novo Testamento, a gente primeiro não tem essa festa das primícias sendo colocada. Paulo não vai falar sobre isso, nenhum dos apóstolos vai falar sobre isso, porque essas primícias para Deus, elas já foram entregues. Quem é a primícia, gente, que Deus já recebeu? Quem é esse cumprimento dessas primícias que foram recebidas por Deus? É como essa oferta agradável, de aroma agradável ao Senhor, senão o próprio Cristo. Lembra a passagem de Paulo? Eu não separei aqui, deixa eu já pôr no Google aqui, pra gente, ele é as primícias dos que dormem. Vamos lá ler? 1 Coríntios 15, 20, Paulo vai falar sobre isso, né? Que Cristo é as primícias. Então, nós já estamos dentro dessa promessa que Deus deu da terra prometida. Nós só estamos aguardando tomar posse, entrarmos na Nova Jerusalém. Isso é uma realidade já para aquele que crê, ok? Nós só estamos aguardando o dia de entrarmos nessa terra, mas nós já estamos vivendo isso, essa eternidade desde já. E Cristo é essa primícia que já foi então entregue para Deus. No momento em que Jesus ressuscitou, Ele é a primícia dos que dormem, Paulo vai dizer. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, né? 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui a minha. 15, 20. O capítulo 15 inteiro de Corinto, Paulo vai falar sobre essa questão de crer na ressurreição de Jesus. Porque se eu não crer
que Cristo ressuscitou, é disso que ele está falando. Então a minha fé, ela é vã, ok? A minha fé, ela é vã. Então Cristo, ele cumpre essas 3 primeiras festas literalmente nele, na sua morte, na sua ressurreição. Ele traz essa realidade espiritual para nós hoje. Aqueles que cremos já estamos com Cristo, aguardando a posse dessa terra, essa eternidade que nós teremos com ele. Então Paulo vai dizer o seguinte, ó, 15 e 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Então, Cristo ressuscitou e a partir dessa ressurreição, ele é as primícias, a primeira colheita de salvação, de restauração da terra é a partir da ressurreição de Cristo. Então, ele é essa festa das primícias do início, né, do ano, porque nós vamos ter a festa de tabernáculo que fala de uma outra colheita, mas as primícias, a festa das primícias que nós estamos falando agora é o próprio Cristo que é essa primícia dos que dormiram. Deus está consumando em Jesus esse sacrifício que foi feito, que está sendo entregue para Deus como aroma agradável. Vamos voltar para o texto lá? Olha só o que ele diz de novo, para a gente poder entender. E a gente vai ler alguns textos para também já finalizar essa festa. A festa dos primeiros frutos. Levítico 23, 9, volta lá. E disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Gente, que dia Cristo ressuscitou? Não foi o dia posterior ao sábado? E quando a gente fala posterior ao sábado, a gente lê nas escrituras que eles dão um jeito de tirar Jesus da cruz antes que comece o Shabat, sim ou não? Quem lembra desse detalhe? Né? José de Arimateia vai até o Herodes, lá o Pilatos, e fala, olha, posso tirar? Ué, mas ele já morreu? O texto vai falar, né, que eles ficam assustados que Jesus tenha morrido tão rápido na cruz. Então, os judeus, sabendo que a partir das 18 horas já começaria o Shabat, eles não poderiam fazer nada no Shabat, eles não poderiam fazer nenhum tipo de trabalho. Lembra da primeira assembleia que nós acabamos de ler ali? No 15º dia, né? Começaria a festa dos pães sem fermento. A partir daquele dia, do sábado, né? Do primeiro Shabat, depois da morte de Jesus, é o 15º dia, que é a festa dos pães sem fermento. É a primeira assembleia solene. Cristo morreu e instituiu a salvação para todo aquele que crê. Aí eles tiram Jesus e colocam Jesus no túmulo. No dia seguinte a essa situação, então Cristo, teoricamente, na nossa linguagem, tá, gente? Porque não tem a ver com sexta, sábado e domingo. Mas é disso que a gente está falando. Está falando de 3 dias. Então, 14º dia, festa da Páscoa, Cristo morreu. 15º dia do primeiro mês é a festa do início o início da festa dos pães sem fermento. É o sábado em que Cristo está sendo, então, já está no túmulo. E o dia seguinte, o 3º dia, então é a ressurreição. Fala dessas primícias dos que dormiram. Cristo é o cumprimento, então, desse memorial que Deus está pedindo para Israel fazer com esse primeiro feixe de cereal, esse primeiro feixe da colheita deles. Por quê? Porque ele está dizendo que no dia seguinte ao sábado, então depois do 2º dia, o 3º dia, inaugura-se, eles traziam a festa das primícias. Deus estava recebendo a primeira colheita de salvação. O Senhor estava inaugurando o tempo de salvação. Outros poderiam ser alcançados por essa tão grande salvação.
Porque em Israel, aqui em Levítico, gente, era só festas que trariam menção ao que Deus faria. Mas o cumprimento real só acontece em Cristo. Nós temos esse panorama completo, percebem? Nós hoje temos esse panorama completo dessas festas se cumprindo. Israel não tinha. Eles faziam esse ritual exatamente como Deus havia dado aqui, mas era uma sombra de coisas que aconteceriam em algum momento na história. Deus estava mostrando o que ele já faria através do sacrifício perfeito do seu filho. Então, Cristo é as primícias. Nós vamos finalizar aqui e aí semana que vem eu vou ler 3 textos que falam sobre as primícias, sobre essa mesma festa, e a gente então explica um pouco mais, se for o caso, sobre essa festa e passa para as outras 3 que ainda não se cumpriram. Eu queria ter terminado essas 3 aqui, mas eu acredito que já deu para a gente entender que Páscoa, festa dos pães sem fermento e primícias já foram cumpridas em Cristo. Nós já estamos vivendo essa realidade espiritual. Agora, as outras 3 que nós vamos falar, que é trombetas, tabernáculo e tem mais uma. Ainda são festas que estão sendo comemoradas, feitas, e que o cumprimento delas só vai ser pleno com a volta de Jesus. Tem a ver com isso. Tá bom, queridos? Vamos orar então pra gente terminar? Alguém quer fazer essa oração pra gente finalizar a aula? Marquem aí que a gente parou aqui, Levítico 23, versículo 14. Semana que vem a gente vai ler alguns textos que falam sobre as primícias, tá bom? Alguém quer fazer essa oração pra gente finalizar?